this whole world gone crazy, woman in chains, but out of my hand. Gente, eu tô escutando... Oi, Marcela. Eu estou escutando o clássico dos anos 80. É meio breguinha, mas é legal. Esse é Woman in Chains. Woman in Chains. Galera, muito bom estar aqui com vocês. Eu vou começar a fazer as minhas lives mais cedo agora. Vou colocar atividade física para bem mais cedo no meu dia. Assim, eu acho que eu vou conseguir ter mais disposição ao longo do dia. E aí, como é que vocês passaram essa quinta-feira? Não sei se vocês estão de férias, se vocês não estão. Eu ainda não dei uma paradinha nesse recesso, eu acho que eu vou tirar alguns dias mais pra frente. Enquanto isso, a gente tá tocando uma série de coisas, organizando o nosso trabalho para esse segundo semestre que vai começar agora. Nós temos diversos assuntos extremamente importantes para serem trabalhados, principalmente no âmbito da nossa Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Turismo. Eu gostaria muito de ver no governo do Distrito Federal um olhar voltado para a transformação econômica do nosso estado, sabe? Para o desenvolvimento econômico do nosso estado, com a abertura de novas frentes de trabalho, com possibilidade de atração de novos investimentos, de novos negócios. Mas infelizmente não é isso que eu estou vendo. Eu não vejo o governo do Distrito Federal participando, por exemplo, das discussões do CONDEL, que é o conselho que trata da organização do FCO, que é o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. O DF está cada vez com menos acesso ao FCO. Mato Grosso está conseguindo pegar bem mais que a gente. Goiás está conseguindo pegar bem mais que a gente. Não vejo o governo se movimentando nesse sentido. Também não vejo o governo correndo atrás de aumentar a infraestrutura, né, para atração de novos negócios. Aqui no DF, por exemplo, nós não temos gás encanado. Então tem muitas pessoas que falam assim, deputada, por que a gente não tem uma indústria de vidro, até mesmo para a gente poder pegar o vidro que é gerado aqui como resíduo, e a gente utilizar para a fabricação de embalagens de vidro. Cara, sabe por que nós não temos? Porque nós não temos gás encanado. E é uma indústria que depende de gás encanado para funcionar. Então hoje o que acontece no DF é que o vidro, que vira lixo, ele é recolhido e ou ele vai pro aterro sanitário, que é um crime contra o meio ambiente, ou uma parte dele, uma pequena parte dele, está sendo transportada para São Paulo. Só que com o preço do combustível do jeito que está hoje, está se tornando assim, inviável do ponto de vista econômico pegar esse vidro e levar para São Paulo. Então, na prática, a gente está destruindo o nosso meio ambiente e está deixando de utilizar como matéria-prima o caco do vidro, né? Também não vejo o governo do Distrito Federal se esforçando para setorizar o desenvolvimento econômico, facilitar a abertura de novos negócios, assim, dando um incentivo durante alguns meses ou alguns anos, enfim, iniciais das empresas para elas virem se instalar aqui no DF. A parte de ciência e tecnologia, por exemplo, a gente precisaria fazer muita coisa para a gente conseguir ser um polo de desenvolvimento de novas tecnologias, mas infelizmente a gente não vê nada saindo do lugar, e isso me traz uma angústia muito grande, porque eu sou parlamentar, e parlamentar, ele tem o poder de fiscalizar, e mesmo assim o nosso poder é muito atacado, né? A gente faz pedidos de informações para os órgãos do governo, eles nunca respondem no tempo correto. Enfim, é muito triste, gente. Por isso que eu falo, é muito importante a gente ter consciência do governo que a gente está elegendo. Porque é o poder executivo que tem o orçamento na mão, que tem a máquina na mão, e é ele que consegue fazer as transformações necessárias, né? Enfrentar mesmo lobbies e corporações e fazer as mudanças que precisam ser feitas se a gente quiser mudar a nossa matriz econômica aqui no DF. E tem uma coisa que me preocupa muitíssimo, é que as novas profissões estão aí, a gente não tem profissional suficiente para preencher essas vagas,
E ao mesmo tempo, nosso sistema de ensino não está adaptado a essas novas demandas. Então, assim, nós temos um contingente gigantesco de pessoas desempregadas e um contingente e uma grande quantidade de vagas em aberto que não são preenchidas porque as pessoas não têm as aptidões e os conhecimentos e habilidades necessárias para irem para essas vagas. E aí, o que o governo decide fazer? Ele decide colocar mais bolsas assistencialistas, né? Como agora, por exemplo, ele decidiu lançar o programa Vale Gás. A gente sabe da importância dos programas de assistência social, mas eles não podem ser eternos. É necessário que eles sejam ofertados à população em situação de necessidade, mas que a população tenha condições de sair desse assistencialismo, que o próprio Estado cobre dela que ela saia desses programas, né? E eu não vejo isso. Eu vejo, assim, uma tentativa cada vez crescente, cada vez maior de expandir programas assistencialistas, e eu não vejo nenhuma proposta de romper com essa dependência, de estimular as pessoas a romperem com essa dependência. E aí vamos falar uma coisa, gente. Quando você tem um adulto que recebe sem trabalhar, você tem um outro adulto que trabalha por 2. Não é isso? Porque o dinheiro ele não nasce em árvore, o dinheiro não vem de uma fábrica de papel. O dinheiro ele é um bem da economia e o Estado, como não produz riqueza, ele só retira a riqueza das pessoas. Então cobra imposto e pega esse imposto e transfere em forma de política pública, enfim. Então, quando a gente amplia os programas de assistência social, a gente precisa entender que nós vamos ter que ampliar os impostos que são pagos. Então hoje a grande reclamação que a gente escuta é: meu Deus, eu não aguento pagar tanto imposto, nossa, minha gasolina tá muito cara, o óleo combustível tá muito caro. Por que tá caro? Porque o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é muito alto. E o ICMS é um imposto de competência do Estado. Então, se o nosso governador fizesse um esforço de racionalizar o uso dos recursos públicos, reavaliando contratos, diminuindo o tamanho da folha de pagamento, o Estado seria mais leve e, consequentemente, seria necessário menos imposto para poder pagar o Estado. Essa é a fórmula mágica. Você quer menos imposto? Então cobre um Estado mais enxuto. Então cobre um Estado transparente, um Estado honesto. É a única forma. É a única forma. Porque o imposto é muito alto para poder bancar tanta despesa. Então, assim, nessa questão da assistência social, quem acompanha meu trabalho sabe, eu luto pela concessão de auxílios àquelas categorias que estejam sem condições de trabalhar. Eu super entendo, eu luto por esses auxílios, mas a gente não pode deixar a população se acostumar com isso. Não pode deixar um adulto se acomodar com uma situação de vida que ele vive sustentado pelo Estado. E, gente, eu conheço muitas pessoas assim. Eu não sei vocês, mas eu conheço várias. Essa semana eu vivi uma experiência. Gabriel, eu já vou entrar nessa questão do fundão eleitoral. Essa semana eu vivi uma experiência que eu fiquei muito chocada. E eu vou contar para vocês. Boa noite para a Secretaria de Projetos Especiais do DF, nossa parceira. Eu recebi o convite para o JL Presente, União da Juventude pela Liberdade. Parabéns pelo trabalho de vocês, trabalho guerreiro que vocês estão fazendo, empeitar esses grupos de estudantes que sempre estiveram no poder para só ficar mamando, né? Vamos lá, antes de entrar na questão do fundão, deixa eu só contar uma história para vocês. Eu conheci um senhor que a casa dele pegou fogo. Ele estava na casa, ele, a esposa e a filha, e por sorte eles conseguiram pular o muro, fugiram e ninguém ficou ferido e obviamente eles estão vivos. Aí eu fui lá visitar esse senhor, conheci a casa dele que está toda queimada, foram pedir ajuda para a gente divulgar a campanha de arrecadação de materiais de construção. E aí ele me disse que era servente e que estava desempregado. Ok.
Aí, eu tava no Recanto das Emas, falei assim, olha, eu tenho um empresário aqui que é da região, eu sei que ele tá fazendo uma obra, vamos ver se ele consegue atender esse cara, né? Vamos ver se tem uma vaga aqui disponível pro cara trabalhar. Fui lá, né? Foi no Recanto das Emas. Aí eu fui lá e pedi emprego. Por sorte, o empresário falou assim, olha só, Júlia, eu posso atender. Como é um pedido seu, eu vou fazer o possível para atender. Ele vem aqui, ele faz entrevista e a gente vê se é possível colocar ele para dentro do time. E aí nós ligamos pro cara e ele falou o seguinte, olha, eu não posso me comprometer com nada nesse momento porque eu tenho que construir a minha casa. Aí eu falei assim, ué, mas para você construir sua casa você precisa de material de construção. Aí ele, mas sem emprego você não tem dinheiro para comprar material de construção. Aí ele, sim, mas eu vou receber uma doação agora. Eu falei, tá, mas se você vai receber uma doação, você pode construir sua casa no final de semana. Você trabalha durante a semana e aí você constrói a sua casa no final de semana. E aí ele falou assim, não, mas eu não tô podendo me comprometer. Aí deu uma desculpa lá, que eu fiquei assim, sem entender. Aí eu até reprisei, eu falei assim, então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Você está desempregado, você precisa de ter renda para sustentar sua família, eu tô aqui te dizendo que tem uma vaga disponível para você fazer uma entrevista, e você está me dizendo que não pode vir fazer a entrevista, é isso? Aí o cara, mas eu vou ver como é que fica. Resumidamente, ele perdeu a vaga, ele sequer foi fazer a entrevista, né? E eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu fui pessoalmente nesse empresário pedir uma oportunidade, e ele só abriu as portas porque era eu que estava pedindo, é um empresário muito sério, e o cara simplesmente não foi fazer entrevista, entendeu? Então assim, gente, e como essa história, há várias outras, porque a pessoa... Tem muita gente que quer um emprego, mas se põe a trabalhar, né? O que Pizza está dizendo aqui, já tive funcionário que negou uma promoção no trabalho, pois iria aumentar o salário e, consequentemente, vai perder o benefício do PIS/PASEP. Pois é. E aí entra também em toda essa questão da legislação trabalhista no Brasil, que ela é absurda, ela é extremamente retrógrada, extremamente arcaica, e muitas vezes as pessoas se veem em situação de clandestinidade, né? De não querem progredir, não querem evoluir porque não querem abrir mão ali de um certo conforto que elas têm, né? É complicado. Mas, gente, vamos lá. Para quem tá me seguindo aqui, tá participando pela primeira vez, meu nome é Júlia Lucy, esse aqui é o Júlia Lucy News, é um programa, né? Que eu faço quase todos os dias. Depende, às vezes se chega à noite eu tenho alguma agenda, alguma questão assim, aí eu não faço, mas a regra é esse programa acontecer de segunda a sexta-feira. E aí a gente comenta as principais notícias do DF, as principais notícias do Brasil, do mundo, sempre traz uma pauta econômica, a treta do dia, que é a notícia espinhosa do dia, né? Hoje, por exemplo, eu tenho 2 notícias espinhosas. Alexa, próxima. E também pra gente poder fechar a noite a notícia boa do dia, tá certo? Então, vamos começar aqui. O William tá dizendo aqui, já arrumei emprego para pessoas que não foram trabalhar. Me falaram que só queriam ajuda com cestas, dinheiro ou doações. Ainda tem isso, né? Você vai lá, você corre atrás e na hora que a pessoa tem que se apresentar para trabalhar, ela não vai. Mas quer ficar ali na cesta básica. É a velha história. Enquanto você der esmola, vai ter gente pedindo esmola, né? Então, às vezes, era para ser uma situação ali provisória na vida e a pessoa... Tem um senhor que todo santo dia ele tá pedindo esmola ali no semáforo perto da Câmara Legislativa. Todo santo dia. E eu me pergunto, por que ele não compra uma água e não vai vender a água no sinal de trânsito? Por que ele não pode fazer isso, já que ele tá indo lá todo dia, já que virou o trabalho dele? Mas não, ele tá ali pedindo dinheiro todos os dias. E tem anos, desde quando eu comecei meu trabalho na Câmara, o senhor tá lá. Então assim, ou seja, ele tá vivendo disso. Ele tá vivendo disso, né?
A menos que a gente considere isso um trabalho, mas não é um trabalho, não gera um benefício para a sociedade, enfim. É pedição mesmo, né? Então, assim, gente, vamos ampliar nossa cabeça, porque tá todo mundo trabalhando e pagando imposto demais para ficar sustentando essas práticas populistas, um Estado gigantesco, um Estado ineficiente, e tá todo mundo sendo escravizado pelo Estado, né? O Rodrigo tá aqui falando: sou de Brasília e estou em Balneário Camboriú. Aqui tem política com propaganda dizendo para não dar esmola. Pois é. Já teve algumas pessoas que me sugeriram isso para começar essa campanha de não dar esmola. Eu só achei que esse momento de pandemia seria difícil fazer essa campanha, né? Porque realmente muitas pessoas ficaram desempregadas e desesperadas, então eu achei melhor não tocar isso. Mas quem sabe o ano que vem, né? A Ellen tá aqui. Júlia, Brasília precisa de você, governadora. Eita, Ellen. Que desafio, hein? Imagina, se tocar um mandato já é bastante intenso e exigente, imagina governo. Mas assim, eu acho que o governo precisa estar à frente do governo pessoas que conheçam a máquina pública, pessoas que conheçam a estrutura interna, sabe? Porque assim, até que você aprende como as coisas funcionam, demora um tempo. Até que você conhece a função de cada lugar, porque tem muita sobreposição de tarefa, então tem horas que você fala assim, tudo bem, mas aqui é Nova Cap, é Terra Cap, é Secretaria de Habitação. Muitas vezes você fica perdido, né, na função, mas com o tempo você vai aprendendo. E, obviamente, quando você está dentro, fica mais fácil de você sugerir enxugamentos e reduções. Então, assim, quem me conhece sabe, eu adoro desafio. Quem me conhece sabe, eu sou viciada em trabalho. E se pintasse uma oportunidade de disputar, eu não ia arregar, não. Eu não ia arregar, não, mesmo porque eu acho que faz diferença também a liderança feminina, sabe? Eu acho que faz diferença e eu acho que o DF vai ganhar muito por ter um olhar feminino na gestão da máquina pública. Vocês sabem, gente, eu não sou feminista, radical, mas cada vez mais eu vejo que políticas públicas muito essenciais, sabe? Como assim, um hospital decente para um parto, transporte para quem está precisando ir para o hospital, creche para o bebê que nasce, oferta de programa de planejamento familiar, construção de ambulatórios específicos para a saúde da mulher e para a saúde do homem. Eu acho que tudo isso depende de um olhar, que existe uma tendência de a mulher ter esse olhar mais forte, né? A Camila tá aqui. Como resolver isso? Como resolver os problemas sociais dessas pessoas? Como resolver os problemas financeiros das periferias? Camila, em primeiro lugar, ninguém tem que resolver o problema de ninguém. Cada pessoa que tem que buscar resolver o seu problema. E eu vejo que este é um problema muito forte no Brasil. O adulto, ele não tem a consciência de que a responsabilidade de cuidar da vida dele é dele. O adulto fica o tempo inteiro assim, terceirizando a responsabilidade. É o pai, é a mãe, é o marido, é a esposa, é o filho. Sempre alguém tem que fazer alguma coisa por ele. Então, enquanto a gente não começar a trabalhar essa consciência nas nossas crianças de que cada um é responsável por si, cada um tem que construir a sua história, tem que construir a sua vida, fica difícil. Porque enquanto a mentalidade for, porque o Estado tem que chegar aqui e tem que fazer isso, porque o meu patrão tem que chegar e tem que fazer. Não, querido, é você. Então, a primeira coisa é uma mudança de mentalidade, de mindset. Segunda coisa, com a economia forte, as pessoas têm mais oportunidades de empreender. Então, vamos lá. Estou desempregada, porque eu perdi meu emprego ali formal. Se você tem uma economia que está circulando dinheiro, rapidinho aparece já alguém vai te chamar para fazer parceria com a pessoa, para abrir um negócio pequeno, ou a própria pessoa começa a desenvolver um negócio dentro de casa. Só que para isso é necessário trabalhar, como eu falei, essa questão do mindset, né? Do autoconhecimento, da necessidade de autonomia, e também a pessoa ela tem que sair do ensino médio, do ensino fundamental já é possível sair.
Mas é necessário que ela saia do ensino médio com noções básicas de como elaborar um plano de negócio, como estruturar um fluxo de caixa, como cuidar do branding da marca, né? Assim, de nome, como criar um perfil online. Porque hoje, cara, você coloca o seu negócio online. Você vende brigadeiro no Instagram, você vende roupa velha no Instagram, entendeu? O WhatsApp é outra ferramenta de venda também muito boa. Eu tenho um amigo, marido de uma amiga minha, na realidade, e eles se conheceram em Portugal, num período que ela estava morando lá, e lá ele era garçom. E aí ele veio aqui pro Brasil, começou a buscar emprego de garçom, não gostou do salário e falou o seguinte: cara, eu vou empreender aqui. Eu entendo de vinho e eu vou vender vinho. O cara hoje tá ganhando muito bem vendendo vinho, entendeu? Então, assim, eu acho que primeira coisa é essa ideia... essa ideia de trabalhar a autonomia das pessoas. Segundo, a educação precisa fornecer instrumentos para a vida adulta, porque a educação não fornece instrumentos para a vida adulta, a educação fornece instrumentos para passar no vestibular. Isso dentro de uma fórmula antiga de que o ensino superior era suficiente para a pessoa ter emprego. Porque já foi assim no Brasil, né, gente? Todo mundo que saía da faculdade tinha emprego e tinha emprego bom. Hoje, isso não é verdade mais. O que a gente mais vê é pessoas com nível superior, muitas vezes pós-graduado e fora do mercado, e não consegue se colocar. E quando aparece uma oportunidade, não quer ganhar o que tem de disponível. Isso porque o ensino superior, de fato, não é para todo mundo. Não é todo mundo que precisa ter ensino superior. Porque o que dá emprego é técnico. É técnico. Só que no Brasil essa discussão, ela foi assim... Essa discussão, ela foi levada por um lado emocional, quando o Lula, o ex-presidente, falou o seguinte: eu não tive a oportunidade de ter ensino superior, eu não tive diploma, mas eu quero que todo brasileiro tenha. Ele levou pelo lado emocional, ele se usou como regra, né? Se colocou como regra. E aí começou essa política de expansão do ensino superior por meio do financiamento privado. Detalhe, o que o PT fez foi o programa de voucher. Então, quando vocês verem algum deputado petista criticando proposta de voucher na educação, saibam que eles implementaram isso no governo deles, tá? Implementaram isso no governo deles. Eu já tive algumas discussões dessa na Câmara, porque eu apresentei o programa de voucher para a escola de ensino infantil, e aí eu fui super criticada. É um absurdo, você tá indo contra a escola pública, o que é uma mentira, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas saibam que o PT implementou um programa de voucher, né? Então, começou essa cultura de que todo mundo tem que ter ensino superior, e o mercado não precisa de tanta gente de nível superior, principalmente de determinados cursos. Cara, se você escolheu fazer história, por exemplo, que era a matéria que eu mais amei a minha vida inteira, você vai ser professor. E aí muitas pessoas vão fazer o curso, elas não querem enxergar a realidade do mercado de trabalho para a área delas. Aí elas fazem um curso, gastam ali tempo, gastam dinheiro, se endividam e aí saem sem ter mercado. Certo? A mesma coisa para geografia, filosofia, né? Agora, se a gente for para outros cursos, engenharia, por exemplo, cursos técnicos, né? Aí já muda. Então, assim, eu acho que falta orientação nas escolas, eu acho que falta uma mudança no currículo para adaptar as competências requeridas pela vida que mudou, o mercado de trabalho digital aí 2.0, né? Principalmente pós-pandemia, gente. A pandemia veio para acelerar processos de mudança de trabalho, né? Então, assim, antes já existia uma tendência para as pessoas trabalharem em casa, né? Com a pandemia, essa tendência se afirmou. Tem muita gente que não volta mais para o trabalho presencial.
E aí muitas pessoas começaram a perceber que certos funcionários, que certos colaboradores, eles iam para o trabalho para ficar tomando um cafezinho, para ficar ali fazendo enrolação, né? E aí, resultado, muita gente teve que demitir funcionário durante a pandemia porque não tinha dinheiro para pagar as contas e não vai recontratar todo mundo, porque percebeu que não precisava de tantas pessoas assim, né? Então, essa mudança no mercado de trabalho veio para ficar. Eu acho que essa ideia de a gente tem que manter estabilidade, a gente tem que... Esquece. Não tem jeito. São mudanças que vão acontecer. Assim como a gente tem que lutar também pelo teto do pagamento dos super salários no serviço público, que foi aprovado agora, né, na Câmara e vai para o Senado. O William tá aqui falando. Minha irmã se formou em administração e nunca atuou na área. Sempre trabalhou em empregos que não precisavam de nível superior. Pois é. Só que aí ela teve o tempo que ela colocou no curso e o dinheiro, né? Que ela pagou para poder fazer o curso. Então, assim, eu já começo a conhecer pessoas que já falam, eu não quero me formar, eu não quero fazer faculdade. Já começo a conhecer pessoas ricas, tá? Mas ainda é um choque para muitas famílias, enfim. O que eu acho... Aqui tem um comentário do Mauro Miranda. Fazem os cursos que desejam e depois preenchem os bancos dos cursinhos para passarem um bom concurso público. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Só que o concurso público, ele não recebe mais pessoas. Ele não abriga mais pessoas. Não tem vaga mais para todo mundo. É por isso que eu falo, a gente tem que desenvolver o DF de outra forma, focado na tecnologia, focado no desenvolvimento econômico, porque não tem como esperar mais do serviço público. Não tem jeito, não tem como. O Renato, acho que teríamos que ter um projeto de semelhança ao Vale do Silício para se descobrir novos talentos e aproveitar a mão de obra brasileira que vai para o exterior. Com certeza, e eu quero já adiantar para vocês que durante 2 meses nós fizemos uma parceria com a FEComércio, com a Câmara de Ciência e Tecnologia, e nós fizemos um diagnóstico do desenvolvimento da ciência e tecnologia aqui no DF, e nós vamos fazer a apresentação desse diagnóstico numa audiência pública no âmbito da nossa comissão. Então acompanhem, porque desse diagnóstico nós vamos sugerir uma série de ações para a gente colocar Brasília no rumo do desenvolvimento da TI, tá? Costa Felipe tá aqui. Espero envelhecer e pelo menos começar a ver essas coisas acontecendo. Exemplo, acabar com super salários, acabar com mordomias, com dinheiro público, por aí vai. Pois é. Mas melhor do que esperar é fazer parte desse processo. Então, se você não concorda com mordomia, com dinheiro público, vota nos candidatos do Partido Novo. Nós não utilizamos carro oficial, nós não temos motoristas, nós não utilizamos o auxílio moradia, nós utilizamos metade da verba disponível para contratação de pessoal. Então, gente, é só apoiar quem já vive isso na prática. Vamos trazer aqui uma discussão polêmica que eu queria deixar para o final, mas vamos falar um pouquinho, até puxando esse gancho aqui. Ia ser uma das tretas do dia. Vocês viram que foi aprovado na Câmara dos Deputados? Na realidade, já foi no Congresso. Foi aprovado na Câmara e no Senado. O aumento do fundo eleitoral vai ser de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. O ano passado gastaram-se 2 bilhões de reais para custear as eleições municipais. A gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, mandou esse dinheiro para os partidos. Se os partidos gastaram com campanha, a gente não sabe. Geralmente não se gasta, né? Mas o ano passado o gasto foi de 2 bilhões de reais. E se não bastasse esse absurdo, em pleno ano de pandemia, o Congresso utilizar 2 bilhões de reais para campanha, eles decidiram
que o ano que vem o fundo eleitoral é de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. É uma vergonha, é assim, é sambar na cara do povo brasileiro que tá pagando uma gasolina R$6 o litro, que não tá conseguindo comprar carne mais pra casa, sabe? Que tá passando dificuldade, muitos vivendo de cesta básica sim, não é porque não querem trabalhar não, é porque precisam, sabe? Então, gente, é um verdadeiro absurdo isso que tá acontecendo. Agora, não concordam? Então é simples, não vote em quem está nesses partidos. Não votem nos partidos que usam dinheiro público para fazer campanha. Não votem. Tá nas mãos de todos nós. Porque aí, se esses partidos que usam dinheiro público começam a diminuir, começam a perder força na sociedade, eles começam a entender o recado. Então eles vão se adaptando. Entendeu? Então tá nas mãos das pessoas. A reforma eleitoral está na mão do eleitor brasileiro. Porque não adianta a gente esperar uma reforma eleitoral saudável vinda do Congresso. Não adianta. Vamos esperar pelo pior. Entendeu? Vamos esperar pelo pior. Agora, o povo brasileiro pode fazer a sua reforma eleitoral com as próprias mãos. Né? O Otávio Munhoz está aqui. Regufe iniciou essas ações, que são o mínimo que se espera de um parlamentar. Dirigir o próprio carro. Com certeza. O Regufe começou aqui em Brasília e aí acabou que fomentou todo um movimento nacional e o Partido Novo tem essas premissas, né? Realmente utilizar os recursos públicos com racionalidade, com respeito. O nosso mandato na Câmara Legislativa é disparado mais barato. Ele é disparado mais barato. Eu não uso verba de correios, eu não uso verba indenizatória, que é R$15 mil por mês. Eu uso meu carro, eu pago a minha gasolina, entendeu? Os meus assessores também usam os carros deles, as gasolinas deles, sabe? A gente utiliza metade da verba para contratar pessoal. Então, assim, gente, dá para fazer diferente. Dá para fazer diferente e a gente está fazendo diferente. Agora, eu peço para que vocês divulguem isso para quem vocês conhecem, porque eu vejo as pessoas com uma tendência muito grande só para reclamar. Só reclamar, só criticar, sabe? E aí dá a impressão de que ninguém tá fazendo diferente. E as pessoas acabam perdendo a esperança. Acham que todo mundo é igual. E não é, nós não somos iguais. Então compartilha, vamos falar. Vamos fazer uma campanha. Olha, eu acompanho o trabalho aqui da deputada Júlia. Você não precisa concordar em tudo que eu falo. Entendeu? Não precisa concordar, isso é normal, a gente vai discordar, certo? Mas assim, a gente precisa reconhecer a seriedade, a transparência. Então assim, olha, eu acompanho o trabalho da deputada Júlia, começa a seguir ela no Instagram, começa a seguir no Facebook, marca os amigos nas publicações, recomenda, compartilha os nossos stories, entendeu? Coloca lá seus stories, olha, recomendo esse perfil de político para vocês seguirem, entendeu? Recomendo esse perfil aqui, sigam. Porque aí você começa a influenciar 10 pessoas, 20 pessoas, e de repente essas pessoas estão influenciando outras pessoas, e aí a gente começa a gerar um movimento. Né? Eu fui eleita, gente, com menos de R$30 mil. Geralmente se gasta R$500 mil, R$1 milhão para ganhar. Então vamos apoiar esse tipo de campanha, sabe? Campanha barata. Pessoas que não têm histórico de política, para exatamente a gente conseguir fazer a mudança que a gente tanto quer ver acontecer, né? Vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho. Obrigada, viu, William, pelo carinho. William, eu vou voltar no Recanto das Emas na semana que vem, tá? Eu já recebi um pedido aqui. E aí eu quero você acompanhando de novo a gente nessa agenda, tá bom? O Bruno Barbosa, menos de 30 mil. A minha campanha foi R$29.600. E 2/3 desse valor eu consegui arrecadar com vaquinha virtual. Vaquinha virtual. Era ali, alguém que entrava com R$50, o outro entrava com 100. Teve gente que doou 300, assim, mas foram pequenas doações. Ai, gente, minha pele tá horrível.
foram pequenas doações e eu vou te falar, eu passei muito sufoco na campanha, porque eu vivi vários momentos de assim, não ter dinheiro para imprimir material mais, e aí eu falava, meu Deus, amanhã eu tenho que ir pra rua pedir voto, e eu não tinha panfleto, e aí milagrosamente caiu uma doação na minha conta, e eu conseguia imprimir panfleto de madrugada. Cara, eu passei muito sufoco na campanha, foi na risca, assim, na risca, sabe? Mas eu tenho muito orgulho de contar essa história, e quem quiser saber mais dessa história, saber como é que foi a estruturação da campanha, os erros, os acertos, leia o livro Manual do Candidato de Primeira Viagem, do Anonimato ao Mandato, tá? É um livro que, assim, modéstia à parte, gente, muito bem escrito. Eu sou uma das autoras, né, do livro, mais 2 outras pessoas escreveram comigo. É um livro que fala de gestão de projetos, utiliza a campanha como um case, né? Mas é um livro que ensina a estruturar um projeto com todas as áreas, recursos humanos, gestão de processos, arrecadação de dinheiro, comunicação, branding e tal. Então, assim, é um livro que já se esgotou, a primeira edição dele física acabou, eu tô no processo de agora imprimir a segunda edição dele. Ainda não fiz o lançamento em Brasília. Eu tava esperando passar esse momento de pandemia para fazer um lançamento legal. Então eu vou fazer o lançamento dele em breve. Não sei se em setembro ou se eu vou esperar a reforma eleitoral de outubro para poder fazer um lançamento só. E o Dr. Samuel tá perguntando aqui, o livro tem no formato virtual? Tem. O livro tá no formato virtual disponível na Amazon, www.amazon.com.br. E aí você coloca lá, Manual do Candidato de Primeira Viagem, e o livro tá lá. Detalhe, na Amazon a gente é best-seller, e na categoria de política, não sei se é marketing político, não sei, mas na nossa categoria nós somos o 2º mais vendido. E tudo isso sem patrocínio de post, sem nada. Eu vou começar a me engajar nas vendas do livro agora, para que mais pessoas conheçam e vejam que é possível, sabe? E vejam que é possível fazer uma campanha barata, sair mesmo do zero, porque eu não era uma pessoa conhecida, eu não tinha nem Instagram. Então eu fiz o meu Instagram no ano eleitoral. Eu decidi que eu ia ser candidata em fevereiro. Quando foi março, eu montei o meu Instagram. Então, assim, é possível. É possível, sim. Claro que 2018 foi um ano atípico, com eleições diferenciadas, mas é possível você estruturar uma campanha vitoriosa com pouco dinheiro. Agora, tem que gostar de trabalhar. E tem que ter sangue no olho, porque fazer campanha não é fácil. Aí, obrigada, querido. Obrigado, Mauro. Você é sempre muito, muito top. O Rafael Felipe aqui também, muito querido, maravilhoso. E aí, gente, hoje eu quero comunicar para vocês uma notícia muito boa. Foi sancionada a lei da nossa autoria, né? A lei 6.895, que assegura a todas as crianças nascidas nos hospitais da rede pública o direito ao diagnóstico de atrofia muscular espinhal, que é a AME, no teste do pezinho, na sua modalidade ampliada. Então, vocês sabem que essa atrofia muscular espinhal, ela acomete 1 a cada 10 mil bebês que nascem, e é uma doença que vai atacando o sistema muscular da criança, que aos poucos vai se paralisando, até chegar ao ponto que a criança não consegue respirar mais. É muito triste, mas ela pode ser diagnosticada precocemente. E nesse caso já é possível começar a fazer o tratamento. Então a gente consegue garantir sobrevida e qualidade de vida a esses bebês identificados com essa doença, né? Então eu tô super feliz com essa notícia. Mais uma lei de iniciativa nossa. É mais uma lei que entra no campo da primeira infância. Eu sou presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância. A primeira infância é o momento mais mágico do desenvolvimento, né, do indivíduo. É o momento que o cérebro é uma esponjinha. Então tudo que você fala para a criança apreende.
ela desenvolve muito rápido. Então era um momento que é um momento que a gente tem que focar para desenvolver a criança. Se a gente quiser ter um adulto autônomo, a gente tem que investir na primeira infância. É isso. E já está comprovado. A cada $1 investido na primeira infância, a gente ganha $7 na vida adulta. $7, né? Assim, é o melhor investimento que existe. Não existe nenhuma política pública que dê um retorno tão grande quanto o investimento na primeira infância. Só que para investir na primeira infância é necessário ter o compromisso com longo prazo. É necessário com o compromisso do longo prazo. E geralmente os nossos políticos não pensam no longo prazo. Os nossos políticos pensam no curtíssimo prazo. Pensam naquilo que vai gerar voto para eles nas próximas eleições, né? Mas eu espero que a população comece a enxergar certas atitudes, certas posturas e comece a dizer não para certas pessoas, para certos perfis de políticos, né? O Franklin tá aqui. Como pedagogo, aprendi muito sobre a primeira infância. Realmente é primordial. Primordial. E a criança precisa ser bem nutrida. Ela precisa ser protegida. Ela precisa receber carinho. Já tem pesquisas que mostram que a criança, ela precisa de carinho, de contato físico mesmo, para poder desenvolver. Ela precisa de abraço, ela precisa de beijo. E muitas crianças não têm isso, né, gente? Então é necessário a gente investir nesses cuidados básicos, tá bom? E aí nós conseguimos aprovar essa lei e eu tô super feliz, tá? O Rafael tá aqui falando que quer ir tomar um café. Fala comigo no direct, querido. Me passa aí o seu número de WhatsApp que a gente marca. Vai ser um super prazer te receber, beleza? O GDF recebeu 62 mil doses de vacina nessa quinta-feira. E de acordo com a Casa Civil... A Ellen tá aqui falando, a notícia já foi divulgada junto às SES do DF. O pessoal fazer um ofício comunicando à Secretaria de Saúde, né, que agora é lei e que ela vai ter que cumprir. Mas realmente a ideia de divulgar nessas redes, ela é muito boa, as redes da saúde, né? Eu vou até anotar aqui, Ellen. Muito obrigada. Muito obrigada. Grupos específicos, né? Certo. Vamos lá. O Adriano. E os voluntários? Olha, a gente continua com voluntários. Inclusive, precisamos de mais. A gente precisa de ter voluntários. Esses voluntários estão sendo capacitados, né? E a gente está fazendo os encaminhamentos das pessoas capacitadas para diferentes áreas. E lembrando que o ano que vem é ano eleitoral, vai ter muita vaga aberta para quem quiser trabalhar em campanha eleitoral, galera. Então, assim, eu super sugiro participarem como voluntários de trabalhos específicos de voluntariados, viu? Super sugiro. Vamos lá. Então, essas 62 mil, essas 45... quase 47 mil. Marquei aqui você também. Fala comigo no direct, por favor, Adrino, por favor. Você vai ter o retorno em breve. Fala comigo no direct, coloca o seu número de WhatsApp, por favor, tá bom? E aí essas vacinas vão ser destinadas para o público de 40 anos ou mais. 40 anos ou mais, tá? Tem pessoas do grupo de 50 a 59 anos que haviam ficado de fora da vacinação e agora elas vão poder recuperar esse tempo perdido. Lembrando que o DF é uma das unidades da federação mais lentas na vacinação e isso se deve à gestão errada, né, da vacinação, porque optou-se por fazer politicagem, ficar escolhendo grupos específicos para dar vacina. E aí dava o direito desses grupos se vacinarem, e aí chegava na hora da pessoa fazer o agendamento, ela fazia o agendamento, mas chegava lá na hora, ela não queria a vacina que estava disponível. E aí, resultado, muitas vacinas ficaram paradas. Muitas vacinas ficaram paradas, enquanto que a gente tinha muitas pessoas querendo se vacinar.
O Emanuel tá aqui. Júlia, obrigado pelo encaminhamento da vacinação dos catadores. Foi uma luta desde março, mas conseguimos. Sim, graças a Deus que deu certo e é justo, né? Porque eu acho que se tem alguém que tem que ser privilegiado é quem tá na rua, literalmente, colocando a cara a tapa, né? E aí eles foram contemplados agora. E agora, Emanuel, é necessário que vocês façam uma campanha para que eles agendem e efetivamente vão se vacinar. Porque o que tá acontecendo muito é as pessoas marcarem e não irem, né? Hoje nós estamos com uma taxa de transmissibilidade de 0,93%, 0,93%. É um índice bom. Quando passa de 1, é que a doença é considerada fora de controle. A gente já teve o momento de ter o índice de transmissão de 1,34. Então a doença está sob controle e isso é muito bom. E muito possivelmente isso foi alcançado por causa da vacinação, né? Ou seja, vacinem-se, tá? Já aconteceu a vacinação, mas todo mundo já foi? Todo mundo já foi mesmo? Ninguém ficou para trás? Pô, parabéns. Parabéns. Muito bom. Pessoal, notícia do Distrito Federal. Decreto libera público em eventos esportivos no DF. Vocês viram, né? Quem estiver vacinado vai poder ir agora aos campeonatos, né? Amadores e profissionais. Mas tem que estar vacinado, né? Então já está liberado. Isso é muito bom porque é necessário continuar fomentando o esporte aqui no DF. Esporte é economia, esporte é saúde. Então nós temos que estimular o consumo de esporte. Bloco Brasil, cidades de Minas Gerais que avançaram na vacinação contra o Covid, 0 internações e mortes. Isso a gente está observando no país como um todo. Dória afirmou que testou positivo para o Covid pela segunda vez. O Alcivânio tá aqui. A Júlia tá lhe mandando um abraço, minha filha de 9 anos. Ai, minha charazinha. Beijo pra ela. Fala pra ela gravar um stories pra mim, que eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Fala pra ela me mandar um beijo que eu divulgo, tá? Beijo pra você também, viu, Alcivânio? A gente vai ter em breve uma reunião do Partido Novo pra falar das candidaturas. Eu aguardo você nessa reunião, tá? Fala comigo aí no direct que a gente vai formalizar o convite pra você, beleza? Dória afirma que testou positivo pela segunda vez. Ele já teve, o governador de São Paulo já teve a doença no ano passado e ele agora se contaminou novamente. Ele que já foi imunizado pela Coronavac, tem 63 anos, ele disse que está com sintomas leves porque já foi imunizado, né? O Dória, que é muito conhecido como calça apertada, né? Protagonizou assim, uma discussão intensa com o presidente Bolsonaro, mas assim, se não fosse ele, a gente não teria tido tantas essa corrida das vacinas, né? Essa disputa do Dória com o presidente foi uma disputa boa nesse ponto de vista, né? Vamos lá. Governo, isso aqui é uma notícia do Metrópolis. Governo aciona agentes da inteligência em busca de supostas provas contra o voto eletrônico. Essa é uma outra discussão que está intensa no Brasil também. Amanhã eu vou soltar um vídeo sobre isso, falando sobre o voto auditável, né? Tem muita gente que não entende o que é o voto auditável, que acha que o que o presidente Bolsonaro está propondo é pegar o voto comprovante de quem você votou e leva para casa. Não é isso. O voto auditável é quando você vota na urna eletrônica e a urna imprime um comprovante daquela votação que cai na urna eletrônica. A pessoa não leva para casa. Isso para quê? Para que você possa para que a gente possa fazer o contraste dos votos, beleza? A Arana tá aqui comigo, minha querida. Beijo, boa noite. Vamos lá. Eu vou postar amanhã um vídeo falando sobre voto auditável, tá? Magazine Luiza fecha acordo para comprar o Kabum.
Gente, o Kabum é uma plataforma de jogos eletrônicos. Eu não imaginava que fosse uma plataforma tão... que fosse uma plataforma tão rica, sabe? Eu não sabia que fosse uma plataforma tão grande, tão rica. E o ano passado, a operação de compra, né, nesse caso do Magazine Luiza para comprar o Kabum, prevê o pagamento à vista de R$ 1 bilhão no fechamento do negócio e a incorporação das ações da empresa pelo Magazine Luiza com a plataforma tornando uma subsidiária integral. R$ 1 bilhão é o dinheiro da negociação da empresa. My God. Gente, vocês... Realmente, a música que tá no fundo tá me dando mais sono. Vocês têm noção do que é R$ 1 bilhão? Eu não consigo nem imaginar o que seja isso, sabe? O Mauro tá aqui. Júlia, sobre isso, divido da opinião sobre a impressão dos votos. A impressão causará confusão e fraude, como já defendi aqui. Mas se você imprimir e ficar dentro da urna eletrônica, por que vai... Bom, enfim, a gente conversa sobre isso amanhã. Vamos lá. Perdas com o mercado irregular de combustíveis no Brasil somam 26 bilhões de reais. De acordo com o apontamento da FGV, a maior parte da perda foi apurada a partir de crimes como adulteração, roubo de cargas, bombas fraudadas e postos piratas. Veja bem, gente, olha o rombo. 26 bilhões de reais por fraude no sistema de abastecimento. E aí fica difícil competir com quem vende gasolina clandestina, né? Porque você tem a gasolina aí R$6, né? E aí agora você tá tendo aí uma onda de adulteração muito grande. Claro, quanto mais você aumenta o preço do produto, mais você estimula o surgimento de um mercado clandestino. Por isso que a gente tem que lutar pela redução de imposto, porque aí os produtos ficam mais baratos e aí a gente consegue ter um mercado mais seguro para os consumidores. O Leandro tá aqui me perguntando se a gasolina em Minas está R$3,80. Eu não sei, não posso falar sobre isso. Infelizmente. Caramba, gente. Vamos lá. Tá tendo... não sei se vocês viram, mas na Alemanha e na Bélgica, as chuvas e as inundações mataram 60 pessoas. Isso é uma loucura. Polícia de Miami Beach investiga a morte de 2 homens em um hotel construído na antiga mansão do Versace. Detalhe que essas 2 pessoas morreram no mesmo dia de morte do Versace. E aí, vamos lá pra treta do dia. Eu tenho 2 tretas hoje pra gente finalizar a nossa live. Eu tô com sono mesmo, amanhã eu vou acordar cedo. E... vamos lá. Primeira treta do dia. Representante da Davat admite que soube de pedido de propina e cita grupos de Blanco, né? Cristiano Carvalho diz à CPI ter ouvido relatos de que o grupo ligado ao tenente-coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, chefiado por Roberto Dias, falava em comissionamento pela compra de vacinas. O representante da Davassi afirmou que escutou num restaurante que houve esse pedido de propina na venda da vacina. My God. Eita, vamos ver se essa CPI vai descobrir alguma coisa real, né? E pegando o culpado, que ele seja punido, porque né, a gente não tem que ter bandido, nem família e nem clã de estimação. A gente tem que defender aquilo que é correto.
não é isso? E a maior treta do dia é esse aumento do fundo eleitoral de 6 bilhões de reais. Como eu já falei pra vocês, isso é absurdo. Se você não concorda com isso, manifeste nas redes sociais e cobre do seu parlamentar que não utiliza esse dinheiro e que se posicione. Como é que você votou? Você votou sim? Você votou não? E aí, nesse caso, você espalha o voto dele, caso ele tenha votado sim. Beleza? Vamos tirar da vida política pessoas exploradoras, né? Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Já tá na hora, já deu 1 hora de live. Foi muito boa a nossa conversa. A intenção é a gente começar a fazer a live cada vez mais cedo, tá certo? Assim eu consigo acordar mais cedo também. Quero agradecer a presença, falar pra vocês nesse momento. Baixarem o ritmo, desliga o celular. Aliás, coloca no YouTube meditação guiada para dormir. E tenha uma ótima noite de sonhos e faça orações de vocês e mentalize o nosso país crescendo, o nosso país se recuperando, as pessoas se desenvolvendo, as pessoas se libertando de tanta mentira, tá bom? Beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho. E claro, tá sempre aí o convite pra vocês conhecerem a gente no gabinete, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Tchau.